Bom dia, meu povo! Vamos acordar? Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica dominical deste domingo, desse belo dia que o Senhor reservou para falar conosco, para falar ao nosso coração, para ministrar a sua palavra sobre a nossa vida. Nosso desejo é que a palavra do Senhor permaneça produzindo dentro de nós frutos dignos de arrependimento para a glória do Senhor. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, a sua companhia é algo agradável para nós. É bom saber de que, ainda que online por um tempo ainda, mas nós estamos juntos aprendendo, crescendo e amadurecendo na presença do Senhor para a glória do seu nome. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica declarando: toma o meu coração. Nós declaramos: toma o meu coração, tudo o que há em mim quer te louvar. E nós encerramos e declaramos: faz em mim o teu querer. Embora nem sempre seja tão simples como cantar, pode ser que ao longo da nossa caminhada, pelo que nós temos visto pela vida de José, para que o Senhor cumpra em nós o seu querer ou através de nós o seu querer, pode ser que ao longo da nossa caminhada seja necessário renunciar, abrir mão de alguns momentos, de situações, de circunstâncias, de desejos particulares e pessoais, para que a vontade do Senhor seja cumprida em nós e através de nós. Ele está sentado no trono. Ele permanece governando todas as coisas, sendo a Ele tão somente a honra, a glória e o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Feche os seus olhos, vamos juntos orar ao Senhor. Pai, o desejo do nosso coração nesta manhã é que a palavra do Senhor permaneça falando ao nosso coração, nos fazendo receber a instrução que nós precisamos por meio dela. Que o Teu Espírito ministre ao nosso coração, que a Tua palavra produza dentro de nós fruto para a glória do Teu nome. Use a minha vida para pastorear e abençoar o rebanho do Senhor. E tome a vida dos meus irmãos, aqueles que nesta manhã ou ao longo de dias futuros ouvirão da palavra do Senhor que vai ser ministrada. Fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Convido você nesse instante para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 50. Livro de Gênesis, capítulo 50. Na verdade, eu preciso voltar um pouquinho antes com vocês para o capítulo 49, só para a gente fechar um bloco em que, de certa maneira, eu preferi saltar, já que falaria mais sobre a morte de Jacó, a bênção de Jacó aos seus filhos, e no capítulo 50 seria já um último momento, o último capítulo da nossa trajetória de José. Como nós estamos mais focados em estudar sobre a vida de José, embora conte a história no capítulo 49, em que José perde o seu pai Jacó, mas eu preferi saltar parte desse capítulo, embora antes da gente terminar a nossa meditação de hoje, nós vamos retornar ao capítulo 49. Então, por agora, nós vamos para o capítulo 49, nós vamos ler o 33 e já iniciamos o capítulo 50. Gênesis 49, versículo 33, e logo em seguida iniciamos o capítulo 50. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura a Efron, o heteu, fronteiro a Manré. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Eu queria parar aqui por alguns instantes, bem poucos instantes, e apenas considerar uma coisa.
Na verdade, a gente não vai ficar parado para comentar a respeito da parte desse texto bíblico que a gente leu. Mas eu queria apenas desconstruir uma coisa que às vezes nós ouvimos tanto, de que os crentes em Jesus, eles têm que ser fortes. E aí, para alguns, sinônimo de ser forte significa não chorar. Perceba vocês de que eles demoraram 40 dias para embalsamar Israel, ou Jacó. Mas o pranto, o luto, ele durou por 70 dias. José, diante da morte do seu pai, diante do defunto, diante do cadáver do seu pai, diz o texto que ele lançou o seu rosto sobre o seu pai, ele chorou sobre ele e o beijou. Depois, no momento onde eles chegaram, onde o seu pai seria sepultado, como era o desejo dele, e aí voltar à mesma caverna onde Abraão havia sido sepultado, significava voltar às suas origens, ser sepultado numa terra que era sua, em Canaã, e não entre os egípcios. O Egito, uma nação, um império que não era dele. O pedido de Jacó, de Israel, em voltarem a ser sepultado ali, era para demonstrar de que eu pertenço a esse povo. Eu estou na terra em que Deus prometeu ao povo, ou que Deus vai prometer e que vai fazer subir uma grande nação. Por isso, me sepultem junto aos meus antepassados. Eu quero estar no lugar em que é de Deus, e não na terra do Egito, no lugar onde não será mais visto como lugar da presença de Deus, já que futuramente eles iriam perseguir e iriam explorar e escravizar o povo do Senhor. Mas eu quero chamar a sua atenção porque, às vezes, quando nós vamos a um funeral de pessoas cristãs, há tantos julgamentos de não chore, seja forte. Chore, meu irmão. As Escrituras declaram, bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados. Cada pessoa reage de uma maneira diferente, cada pessoa expressa suas emoções de uma forma diferente. O luto, ele não tem um prazo para ser vivido, cada um vai ter um período de luto, um comportamento diferente. A única coisa que nós sempre nos lembramos é de que o Espírito, é Ele quem vai ministrar o consolo, é Ele quem vai dar graça, é Ele quem vai nos sustentar nesses dias tão adversos. Nesses dias de gemidos, nesses dias de sofrimento. Por isso, ao perder um ente querido, logicamente que eu não estou fazendo uma apologia a um escândalo em que nos pareça, às vezes, até mesmo ser descrentes diante de um funeral. Mas nada te proíba como chorar, debruçar sobre aquele a quem você perdeu, agradecer a Deus por aquele que partiu e que foi reunido a Cristo Jesus. Por isso, sinônimo de ser forte não implica em conter as lágrimas. Caminhando a partir disso daí, apenas uma consideração, do 15 em diante, do capítulo 50, diz assim a palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Os irmãos de José, logo que voltaram para o Egito, juntamente com José, após sepultarem o seu pai Jacó, ou Israel, como você assim preferir chamar o patriarca, eles voltaram e eles logo ficaram receosos, amedrontados, inseguros de agora será o momento em que José vai retribuir, em que José vai nos fazer colher a semente maligna que nós plantamos. Diante disso, houve assombro, temor, medo e insegurança.
Parece que o perdão que o irmão José havia oferecido a eles já há alguns anos, alguns dias atrás, era como se na visão deles o perdão de José, a graça, a misericórdia, a bondade estendida de José aos seus irmãos fosse por merecimento de isso vai ser possível enquanto patriarca, enquanto nosso pai, enquanto o alicerce da nossa casa estiver vivo. Os irmãos de José parece que não conseguiram realmente experimentar ou perceber de maneira muito clara e muito forte o perdão que José havia liberado. Por isso, quando seu pai é morto, agora novamente as cenas passadas voltam a ecoar na mente e no coração dos seus irmãos, gerando pânico, medo e muita insegurança. Mas perceba você os versos 19, 20 e 21. José, ele demonstra novamente a ação de graça. José novamente demonstra aos seus irmãos a ação de misericórdia. José novamente declara aos seus irmãos e mostra aos seus irmãos a respeito da soberania do Senhor, a respeito da graça, do perdão, a respeito de viver exatamente e de desfrutarem a mão estendida de José a eles. E aí o verso 19 então começa dizendo: respondeu-lhe José, não temais. A primeira palavra de José é de não tenham medo, não fiquem inseguros. E aí ele diz: acaso estou eu em lugar de Deus? José olha para os seus irmãos e diz assim: porventura sou eu, se alguém que tiver que executar justiça, ou se alguém tiver que fazer vingança, estou eu no lugar de Deus? Vocês estão achando que eu vou retribuir vocês por aquilo que vocês fizeram? José olha para os seus irmãos e diz assim: não tenham medo, não fiquem amedrontados, não andem inseguro, lance mão desse medo, desse pânico, desse pavor que há no coração de vocês. Porventura eu estou no lugar de Deus? Aqui é uma lição muito preciosa de José, porque geralmente quando nós nos sentimos donos da razão, quando nós nos sentimos poderosamente seguros de que a verdade está conosco, de que a verdade é nossa e de que foi o outro que errou, geralmente nós queremos nos colocar no lugar de Deus e nos vingar ou agir ou fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas José está dizendo assim: porventura, acaso eu estou no lugar de Deus? E aí é uma citação do Charles Swindoll que diz assim: vigie o seu coração quando você tiver poder para culpar outra pessoa. Recuse-se lançar no rosto do ofendido os seus erros. Eu vou repetir a citação. Vigie o seu coração quando você tiver poder para culpar outra pessoa. Recuse lançar no rosto do ofendido os erros dele. Geralmente, quando o nosso coração ele tem certeza, convicção de que nós estamos certos, e esta era a convicção de José. José sabia de que o que ele havia passado, o que ele havia colhido, José sabia de que não era por erros dele. José sabia da sua vida íntegra, ele havia demonstrado a sua integridade diante da casa de Faraó, ele mostrou a sua integridade diante de Deus quando ele não tomou a mulher de Potifar, ele mostrou a sua integridade por onde ele passou, e ele sabia de que ele estava certo, ele sabia quem ele era diante de Deus, ele sabia que ele era inculpável diante daquilo que ele havia recebido, mas mesmo assim, José, ele vigia o seu coração, José, ele se recusa em lançar na cara dos seus irmãos os seus erros, as falhas, os defeitos e as imundícies. José, ele prefere declarar: porventura, estou eu em lugar de Deus? Porventura, sou eu para julgar a vida de vocês? Porventura, sou eu para vingar contra a vida de vocês? Porventura, sou eu para lançar o mal diante de vocês? Não, meus irmãos, não fiquem assombrados, não tenham medo, não haja receio no coração de vocês. O perdão que eu liberei, ele não estava firmado enquanto nosso Pai estivesse vivo. O perdão liberado, a graça, a misericórdia, a bondade e o amor que eu levei vocês a experimentarem, realmente era fruto de um coração que realmente compreendeu de que o Senhor é soberano e de que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso, no verso 20, ele diz assim:
É verdade, vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José está dizendo assim: eu concordo com vocês, de que vocês lutaram para destruir a minha vida. Eu entendo perfeitamente que vocês tentaram destruir a minha trajetória. Eu sei que vocês tentaram fazer coisas malignas contra mim. Eu sei que os planos de vocês eram planos de morte, de destruição, planos para destruir, para causar discórdia. José está dizendo assim: eu reconheço todas essas coisas. Mas perceba que José diz assim: porém, Deus o tornou em bem. José, ele não está lançando na cara dos seus irmãos os erros, em dizer assim: agora vocês vão colher o que vocês plantaram. Lá atrás vocês agiram dessa forma e dessa maneira eu vou reagir com vocês. José, ele está dizendo assim: eu sei, eu reconheço, só que entre agir de forma racional, ao invés de agir pela razão, ou não querendo também agir pelas emoções, eu quero agir de forma espiritual. Eu quero agir como alguém que conhece a Deus. Eu quero agir e reagir como alguém que experimenta o perdão de Deus, que mesmo não sendo merecedor de graça, desfruta da graça paternal, desfruta do perdão de Deus. E por isso, ao experimentar graça e perdão, é dessa graça e perdão que eu também quero que vocês sejam retribuídos, desfrutem e recebam da minha parte. José está dizendo assim: eu reconheço, eu sei de tudo quanto vocês tramaram contra mim, mas prestem atenção, meus irmãos, ainda que vocês tenham tentado o mal contra mim, Deus o tornou em bem. José está dizendo assim: queridos, elevem os olhos para os montes, olhe para o alto e lembre-se que aquele que está sentado no trono, ele continua conduzindo todas as coisas como lhe convém, e até as coisas ruins, até as adversidades, até os planos de morte que são lançados contra nós, Deus, se Ele quiser, na sua soberania, Ele pode transformá-los em bem. E aí José então diz: Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José, humanamente falando, ele tinha tudo para retribuir os seus irmãos, dentro da semeadura que os seus irmãos fizeram. Sementes malignas, gerando uma consequência, uma colheita de frutos malignos. Mas José lhe diz assim: acaso sou eu, Deus? Se alguém tiver que retribuir, se alguém que tiver que fazer justiça em vingança, esse alguém é Deus, não sou eu. Ele é soberano. Ele age conforme a sua vontade. A Deus pertence a vingança. A Deus pertence a justiça. É Ele quem vai executar todas as coisas. José ainda diz assim: olhem para a soberania de Deus. Não há Deus como esse Deus que é capaz de transformar o mal em bem, que é capaz de usar situações de adversidades para retribuir, para fazer com que o bem prevaleça. Talvez ao longo da trajetória de José, ele pudesse ter levantado vários questionamentos a Deus. O porquê de tantas coisas ruins, se eu, Senhor, tenho caminhado de forma íntegra diante do Senhor. Mas será que todos os porquês sendo respondidos eliminaria o sofrimento ou tornaria o sofrimento mais tranquilo, mais calmo ou mais curto, mais breve? Perceba que ao longo da nossa trajetória nós temos uma ansiedade, um desejo em obter respostas e mais respostas de Deus, quando na verdade as respostas de Deus nem sempre vão acalentar o nosso coração, ou nem sempre vão abreviar o nosso sofrimento, ou nem sempre vai aliviar o sofrimento, vai cessar com o sofrimento. Uma das coisas que a gente precisa sempre acreditar é de que o Senhor é soberano, de que o Senhor age soberanamente, de que Deus caminha em conformidade com o querer e com a vontade dele.
A maneira como José declara no verso 20 encerra perfeitamente a expressão de José em declarar e em dizer: eu reconheço que o meu Deus é soberano. Ainda que vocês tenham tentado o mal contra mim, Deus o tornou em bem. Nós estamos num período de pandemia e há poucos dias nós oramos pela vida do reverendo Hernandes porque ele estava com Covid. E aí uma das coisas mais estranhas, vamos assim dizer, que poderia ter acontecido num período desse, na verdade, deixa eu tentar reformular minha palavra. Num período de pandemia, o reverendo Hernandes ele foi acometido pelo Covid. E ele ficou com Covid exatamente num período em que a sua filha iria casar. Ele foi diagnosticado com Covid no domingo. A sua filha se casaria na quinta-feira. E aí, ao ouvir parte de uma pregação do reverendo Hernandes, do seu testemunho, ele diz: eu planejei, eu sonhei, eu idealizei casar a minha filha, levar a minha filha ao altar, oferecê-la a Deus e entregar a ela ao seu marido. Mas num período de festa, o reverendo Hernandes está com Covid, impossibilitado de ir à igreja. Graças à tecnologia, ele conseguiu celebrar parte do casamento, ou ao menos pregar no casamento da sua filha, estando ele em casa e a cerimônia sendo realizada na igreja. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi quando ele disse: eu preguei tanto sobre a soberania de Deus, eu falei por tantas vezes sobre um Deus soberano, e agora eu preciso acreditar de que Deus, o soberano, está no controle de todas as coisas. Ainda que fosse um desejo de um coração de um pai, ainda que eu tenha idealizado e planejado, mas o Senhor faz todas as coisas como lhe convém. Sabe como ele conseguiu superar tudo isso? Ele disse à filha dele: olha, minha filha, num período de uma pandemia, em que eu estava impossibilitado de ir à igreja para celebrar o seu casamento, Deus levantou inúmeros intercessores para sustentar a sua casa e a do seu esposo. Aquele que confia na soberania de Deus, ainda que ele anda pelo vale da sombra da morte, ele não tem medo algum, ele não teme mal algum, porque ele sabe: o Senhor está comigo. Eu não estou dizendo de que quando nós recebemos uma notícia que entristece o nosso coração, a gente não chore, a gente não se entristeça, mas uma coisa é deixar com que estas emoções se aninhem sobre a nossa cabeça, tomem conta do nosso coração e da nossa vida. Em algum momento é necessário dar um estalo, virar a chavinha e se lembrar: Deus é soberano. Há um propósito em todas as coisas. E a sua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita, será cumprida em nós e através de nós, como o Senhor deseja, a fim de que Ele seja glorificado e exaltado. Verso 21 diz assim, de Gênesis 50: não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José está livre de amarguras. José está livre de ressentimentos. José está livre de ódio. José está livre de qualquer sentimento que não testifica que ele é filho de Deus, que ele conhece a Deus e que ele experimenta esse amor de Deus. José está livre das coisas assombrosas do passado. José, ele virou a página. José conseguiu compreender pela soberania de Deus de que tudo quanto aconteceu no passado estava no controle de Deus, era da vontade de Deus, precisava acontecer. José está vivendo um momento com seus irmãos e ele está livre de qualquer amargura, muito mais do que livre em dar a conhecer isso aos seus irmãos.
Não fiquem com medo, não temam, não fiquem inseguros, não andem assombrosos. As coisas do passado, elas ficaram lá atrás, elas estão esquecidas, elas já foram vividas, elas já foram deixadas lá atrás, elas não estão adormecidas. José não está dizendo um dia essas coisas explodirão novamente. Não, elas foram resolvidas, elas foram largadas lá para trás. E aí, há uns capítulos atrás, quando José ele ganha os seus filhos, ele diz Manassés e Efraim. E ao declarar Manassés, ele diz: eu me esqueci de todas as coisas que já aconteceram lá atrás. Lá atrás, ele já havia perdoado seus irmãos. Ao receber Efraim, ele diz: o Senhor me fez feliz, próspero, frutificar nesse lugar, mesmo que pareça um lugar de impossibilidades. José está dizendo: não temam, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José está plenamente livre de ressentimentos, de ódio e de amargura. Diz o verso 22, José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maque, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Certamente Deus vos visitará e vos fará subir desta terra. Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. José, como Israel, Jacó, seu pai, ele pede para que os seus ossos retornem para o lugar da sua origem, para Canaã, a terra prometida. Ele não quer ficar num lugar em que não há o monoteísmo. Ele não quer ficar entre os egípcios, porque ali não é a sua terra. Ali ele era apenas um peregrino. Ali ele viveu por um espaço de tempo para viver um propósito de Deus para a vida dele e através dele. Mas ele reconhece: o meu povo, a minha origem, vai subir. O Senhor vai nos fazer sair desse lugar. Por isso, o desejo de retornar, de subir juntamente com toda aquela leva que um dia, muito no futuro, sairá sob a liderança de Moisés e de Josué da terra do Egito. Quero encerrar com você, trazendo a sua memória de que José ele morre em paz. Ele morre livre de ódio, de ressentimentos e de amargura. Há muitas pessoas que deixam para resolver as pendências sobre o leito de morte. Alguns até conseguem resolver as pendências, tem tempo. Outros não. Eu quero desafiar você. A palavra nos desafia a deixar os nossos ressentimentos, a deixar a nossa razão, a deixar a nossa vontade, a deixar o nosso interesse e agir por um bem maior, por um propósito maior que a vontade do Senhor. Não deixe para consertar o que é preciso amanhã, daqui a alguns dias. A gente não sabe até quando estaremos peregrinando nesse lugar. Antes da gente encerrar, eu quero voltar os seus olhos para Gênesis 49, sobre a bênção de Jacó sobre o seu filho José. Gênesis 49, versículo 22 em diante diz: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus,
com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. José é ramo frutífero. José é ramo frutífero que está ligado ou que está junto à fonte, que é a vida, que é a vitalidade, que frutifica, que floresce, que se estende, que é grande e que é gigantesco. Perceba que o verso 23 diz: os flecheiros podem até lhe dar amargura, eles atiram contra ele e o aborrecem, mas o seu arco permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso. Quando os nossos inimigos se levantam, são eles que tropeçam e que caem, porque o Senhor é o nosso refúgio e o nosso escudo, diz o Salmo 119. Não tenha dúvida, meu irmão, aquele que é soberano, aquele que conduz a sua vida, aquele que conduz a nossa trajetória, ele faz. Não é que ele pode fazer. A Bíblia diz que ele faz todas as coisas contribuírem, cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu eterno propósito. O que for plano de Deus para a sua vida sempre será cumprido. Ainda que circunstâncias, situações, ainda que pessoas se levantem, nada pode frustrar os planos do Senhor. Foi isso que Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. É necessário confiar, é necessário acreditar de que Deus, por sua graça e misericórdia, nos dará o suporte e o sustento para enfrentar toda e qualquer adversidade, para que os planos dele se cumpram em nós e através de nós. Se Deus tem algum propósito específico para você no seu trabalho, ainda que haja perseguições, ainda que haja dificuldades ou que pessoas se levantem, não se preocupe. O braço do Todo-Poderoso é quem vai te sustentar. Se dentro do reino do Senhor há propósito para você cumprir, ou se Deus quer fazer algo através de você, ainda que circunstâncias, ainda que pessoas se levantem, não temas, não te assombres. Ele é o nosso Deus. É Ele quem nos sustenta com a sua destra fiel. Mas é necessário você acreditar de que o Senhor é soberano. O caos, as pessoas que se levantam, elas também podem ser usadas como propósito nas mãos do Senhor. O mal que é lançado contra nós, ele pode ser transformado em bem, pela soberania e pela vontade do Senhor. Acredite, creia e encontre descanso diante do Deus, que é o Todo-Poderoso. Feche os seus olhos. Ó Deus, que a palavra do Senhor seja a mesma viva e eficaz dentro do nosso coração e nos faça mesmo encontrar descanso diante da Tua presença. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia continue nos sustentando e sendo derramada sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, por meio de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe nesta manhã de domingo, ao longo do seu dia, seja a graça do Senhor abundante sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.